Oi, tudo bom? Essa noite, né, que todos estamos em nossas casas, né, espero eu, que esse período de quarentena tem sido difícil para algumas pessoas, até postei em relação a que tem crise, né, de ansiedade, que são pessoas que já têm esse problema, elas podem até não sair de casa, né, porque estão com depressão, com síndrome do pânico, mas a situação que nós estamos é uma situação calamitosa, né? Então, quando a pessoa tem esses problemas de crise e ansiedade, elas estão propensas a sua crise aumentar. Então, que você que tem, que conhece, esteja do lado dessas pessoas, tá? Porque essa reclusão social, pra gente que não está acostumado, é bem complicado, tá? Psicologicamente falando, ainda mais com todas as notícias que tem gerado, né? Isso, né, tem que ser gerado pela televisão, é uma guerra política, que as pessoas falam que é proteção, mas de proteção não tem nada. Na verdade, é uma guerra política, tá? Porque se eu quero proteger alguém, eu falo, fique em casa, mas eu não fico 90 minutos falando mal de uma pessoa que foi eleita, até porque o foco não é ele. O foco é que as pessoas fiquem em casa. O foco é que as pessoas se previnam, se preservem nos seus lares, tá? Mas eu quero deixar uma palavra aqui, tá? Primeiramente, por um lado, eu sou realmente a favor, né, de que as pessoas fiquem em casa, mas pelo lado econômico do país, eu sou contra. Até mesmo porque nós não temos um país estabilizado, não temos pessoas que pensam num todo, num conjunto, né? Não temos pessoas, não temos uma população que é ensinada a dividir, né? E é isso que eu quero falar com cada um de vocês que estão aqui me ouvindo. Uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32. A partir, né? Mas não vou ler muito, não. Diz assim: da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que o possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso está em Atos 4, do 32 ao 35. E é nisso que eu quero me atentar, né? Como eu estava falando anteriormente, não temos uma educação para estar dividindo. Nessa época, o que os verdadeiros pastores faziam, verdadeiros apóstolos, né? Era o que? As pessoas tinham um coração doador, elas tinham um coração grato a tudo que tinham e vendiam, e cada um dividia entre si o que necessitava. Então, só que isso era, sabe, trabalho dos apóstolos. A pessoa, ela vendia, né, a casa, possuía terras ou casa, vendiam e traziam esse valor da venda para os apóstolos. Ou seja, hoje nós trazemos o nosso dízimo, a nossa oferta, né? E não tem pessoas que façam isso. O nosso dízimo não vai só para a igreja. Todos nós sabemos que o pastor, né, nós que somos cristãos, esse vídeo é para o cristão, não é para as outras pessoas, respeita a religião de todos, estou falando de nós cristãos. Então, como eu estava falando anteriormente, nós não temos essa educação de estar dividindo. Então, antigamente, os apóstolos, eles faziam isso. O dízimo da igreja, né, o dízimo, que aqui era o que? Era o que eles vendiam, a oferta, né, não diz nem dízimo, mas é a oferta, aquilo que eles davam, eles colocavam os pés, eles confiavam tanto, eles sabiam que aquelas pessoas iriam usar o dinheiro deles com coerência,
que eles pegavam, vendiam o que eles tinham para poder dividir. Então há dois fatores nisso. A primeira é o coração que libera, é o coração que doa, é o coração que ajuda o próximo, sem olhar a quem, né? E a segunda é o que? É o apóstolo que pega esse dinheiro e divide conforme a necessidade de cada um. Então, o fator confiança era a primeira coisa que existia nesta relação. O segundo fator é na verdade é o primeiro, né? O fator ser doador, por querer ajudar o seu próximo. E o segundo é a confiança que você tem no outro, que vai gerir aquilo que você vendeu, né? Então, haviam essas duas situações, né? Então, ninguém tinha necessidade de nada. As pessoas eram, abençoadas. Por quê? Porque o amor de Jesus, ele é doador. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos doadores. Se eu tenho uma capa, se eu tenho duas capas, eu vou lá e divido com meu irmão a outra. Se eu tenho 2 sapatos, eu divido com meu irmão o outro. Eu não pego, fico com 500 sapatos e vejo a minha irmã que tá com aquela sandalinha furreca, precisando de um sapato e não dou. Ou então eu tenho 500 vestidos. Eu vejo aquela irmã que tá com uma roupa meia caidinha, eu não dou. Hoje eu vejo gente pegando roupa velha e vendendo a 5, 6, 7, 8 reais. Dá isso, cara. Pega esse negócio aí e doa. Doa para quem precisa. Mas não, quer vender, Então, isso tem cheirado mal às narinas do Senhor. Isso tem cheirado mal àquilo que Deus tem, aquilo que a Bíblia fala de nós. Sobre nós, sobre como Deus quer que nós hajamos, porque isso aqui, palavra de Deus, que não é isso aqui na verdade, é a boca de Deus na terra, é um manual, ele nos ensina o que temos e o que não temos que fazer. Vamos seguir 100%? Não vamos. Quem diz que vai seguir é mentiroso. Porque se seguisse 100%, não estava nem mais aqui. Deus já tinha, levado há muito tempo. Então, meus queridos, tenha um coração grato, tenha um coração perdoador, um coração doador, porque aí, nessa situação que estamos passando hoje, vai chegar um momento que você que tem, precisa dar para aquele que não tem. Vai chegar um momento que você que tem, que estocou comida, que está estocando álcool em gel, que está estocando um monte de coisa dentro da sua casa, vai ter que dar para o outro. Ou você vai deixar o seu próximo morrer. Que Cristo é esse que você prega? Por isso que eu falei, estou falando para os cristãos. Não estou falando para quem não professa a fé em Jesus, para quem não conhece a palavra. Eu estou falando para você que conhece. Porque não adianta eu falar que eu sirvo Jesus e não ser um coração doador, e não ter um coração que ajuda o seu próximo. Não adianta. Porque o que mais Jesus fazia era curar, libertar. E ele pensava nas pessoas. Quando ele fez o milagre, né? Ele pegou e alimentou aquelas pessoas. Primeiro ele alimentou, primeiro ele cuidou, para depois pregar para eles. As pessoas viram o cuidado de Jesus com eles. Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Só um momento. Sentem todos, fiquem aí. Agora é a minha vez. Ele foi lá e fez. Ainda sobraram. E se você ler no texto, para dar para as pessoas, né? Não é para jogar fora, não é para vender, mas era para distribuir ainda para aqueles que precisavam. Então esse meu vídeo é para você que é cristão. Outra coisa que eu quero falar bem claro com você, irmãos, se na sua igreja não está tendo culto, você quer ir para o monte orar, vá para o monte orar. Não vai para o monte para ficar dando beijinho para lá e para cá, ficar rindo alto, ficar fazendo palhaçada, ficar de conversa fiada, ficar de coisas que não edificam lá no monte. Porque Jesus, ele parou, ele fechou as igrejas para parar com essa palhaçada de encontro social. Igreja não é encontro social.
Igreja é lugar para oração, libertação, cura, transformação e aprendizado. Igreja não é lugar para encontros sociais. Encontros sociais é feito na sua casa, na sua família. É claro que você vai fazer amizade com seu irmão, mas dentro da igreja não é para isso. É óbvio que vai ter os seus momentos de comunhão com seu irmão, sim. Mas as pessoas estão achando hoje que a igreja é um lugar de encontro social, e não é. A igreja é um hospital para doentes, para que pessoas sejam libertas. Se eu e você que estamos lá, nós somos doentes precisando ser tratados, todos, do púlpito à portaria. Então estamos lá para aprender, para sermos libertos do que precisamos, tá? Porque, olha, eu vou falar para você, as pessoas estão brincando. As pessoas estão brincando. Acho que as pessoas ainda não se ligaram da real realidade que estamos passando nos dias de hoje. Não estão ligadas. Você sabe por que a situação ainda não piorou no Brasil? Porque tem gente que está de joelho dobrado, pedindo para Deus ter misericórdia. Tem gente que está fazendo culto no lar, fazendo culto familiar, clamando a Deus, pedindo pela sua vida, que está brincando lá no monte, fazendo de conversinha, fazendo lá local de encontro social, sabe? Então, vamos nos atentar. Vamos deixar, sabe, de sermos criança para sermos homens e mulheres espirituais, né? Porque o que tem de gente, o que tem de líderes que estão perdidos dentro da casa do Pai, como diz o hino, né? Voices, tá assim. É hora de nós acordarmos, né? É hora de nós... Eu não tô falando só para as pessoas que estão, não, porque quando a gente fala, as coisas cortam aqui. Precisamos, tanto eu quanto vocês, sabe? Quando você que é cristão, precisamos acordar. Acorda, igreja. Acorda, esse é um aviso do Senhor para todos nós. Jesus está à porta. Você que está desviado, volte para os caminhos do Senhor. Eu tenho orado para muitas pessoas que estão desviadas, que eu sei que não estão no caminho, sabe? E você que está de pé, cuide para que não caia, tá? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. E eu quero deixar o 35 novamente para a nossa meditação. E colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíram segundo a necessidade de cada um. Ou seja, eles não tinham necessidade, eles eram supridos. Então, supra a necessidade do seu irmão. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe todos nós nesses tempos difíceis. E se liguem, Jesus está voltando e eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora dele voltar para buscar a sua igreja na terra. Se você não quer ir, se você não tem prazer em estar do lado do seu pai, se você não tem prazer de ver a Deus, ver aquele Deus que você serviu há tanto tempo e na verdade você nunca viu ele, você nunca tocou nele, sabe? Você sente ele, mas você ainda não viu. Então, se você não tem essa vontade, deixa para quem tem, não atrapalha não. Agora, se você tem essa vontade, vamos fazer por onde? Porque eu tenho tentado fazer por onde, é difícil, porque eu tenho um gênio muito forte, né? Eu sou uma pessoa que tem opinião, e isso às vezes incomoda o outro, sabe? E até a gente mesmo, porque a gente queria pensar igual a todo mundo e nós não pensamos. Então, que nessa noite nós possamos trazer esperança para o outro, que nós sejamos canais de Deus de esperança. E a maior esperança é essa: o Rei está voltando para buscar a sua igreja na terra. Arrependamos enquanto é tempo. Que nós nos arrependamos enquanto é tempo. Deus abençoe. Beijo.